Vamos mergulhar hoje numa ideia que parece pura ficção científica, mas que, na verdade, é uma das coisas mais incríveis que a neurociência moderna descobriu. O fato de que o nosso cérebro ativamente constrói o mundo que a gente percebe. E, para começar, nada melhor do que essa frase clássica do Morpheus em Matrix. Ela resume perfeitamente o nosso ponto de partida. Mal sabia ele, né? Mas ele estava ecoando uma verdade científica muito profunda. Pois é. Vamos pensar nisso um pouco. E se essa ideia não for só uma fantasia de Hollywood? E se for exatamente assim que a nossa mente opera no dia a dia? Porque é exatamente isso que a neurociência de ponta nos diz. O mundo que a gente vê, ouve, sente, não é uma fotografia fiel do que está lá fora. É, na verdade, uma interpretação, uma simulação super sofisticada que é criada a cada segundo dentro do nosso cérebro. Tá, mas como o cérebro faz essa mágica? Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer um conceito-chave, que é basicamente a arquitetura por trás da nossa realidade. Essa teoria revolucionária é chamada de processamento preditivo. A ideia central é que o nosso cérebro não fica parado esperando a informação chegar. Muito pelo contrário, ele é proativo, ele se antecipa, ele faz apostas, previsões constantes sobre o que vai acontecer no próximo instante. E esse processo é genial, funciona em 4 passos bem simples. Primeiro, o cérebro prevê algo, tipo, tem uma xícara ali na mesa. Segundo, nossos olhos vão lá e coletam os dados. Terceiro, se a xícara estiver lá, beleza, a previsão estava certa. Agora, se não estiver, isso gera o que a gente chama de erro de previsão. E quarto, é esse erro que força o cérebro a atualizar o modelo dele. Ou seja, a gente só presta atenção de verdade naquilo que nos surpreende. Então, o ponto crucial é este. A gente está o tempo todo vivendo dentro de uma simulação que nós mesmos criamos. E o nosso cérebro, espertíssimo, economiza uma energia absurda ao focar só no que dá errado, nas falhas da simulação. Mas isso leva a uma pergunta bem importante, certo? Por que a evolução nos daria um sistema que, na prática, filtra a realidade em vez de nos mostrar ela nua e crua? A resposta é simples e muito poderosa: sobrevivência. Para os nossos ancestrais na savana, era muito mais útil prever a sombra de um predador e reagir em uma fração de segundo do que ficar parado analisando cada detalhe da folhagem. Velocidade e eficiência ganham da precisão quando a vida está em jogo. Claro que esse entendimento todo não surgiu do nada, né? Ele foi construído em cima do trabalho de pensadores geniais que fizeram essa ponte entre o cérebro físico e a mente subjetiva. Um deles é Mark Solms, um verdadeiro pioneiro da neuropsicanálise. O que ele fez foi incrível. Ele mostrou como os mecanismos do cérebro e a nossa experiência mais íntima, aquela estudada pela psicanálise, são, na verdade, 2 faces da mesma moeda. Aí temos o Antônio Damasio, que chegou e virou o jogo ao provar que a emoção não é a inimiga da razão. Muito pelo contrário. São as nossas emoções que guiam até as nossas decisões mais lógicas através do que ele chamou de marcadores somáticos. E o trabalho de Joseph Ledoux foi fundamental. Ele mapeou os circuitos do medo no cérebro, mostrando como reações emocionais, automáticas e inconscientes muitas vezes sequestram o nosso comportamento antes mesmo da gente se dar conta do que está acontecendo. E o mais fascinante no trabalho desses pioneiros é o que ele nos permite concluir. Se a nossa realidade é uma construção, isso significa que nós temos o poder de reconstruí-la. Não somos prisioneiros dela. É aqui que entram ferramentas poderosíssimas. Pensa assim, a neuropsicanálise nos ajuda a acessar o código-fonte da nossa mente, a entender as raízes emocionais, inconscientes dos nossos modelos mentais. Já a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, funciona como uma atualização de software, nos ensinando a identificar e corrigir na prática aqueles pensamentos e previsões que não estão mais funcionando. No fim das contas, o objetivo é nos tornarmos coautores da nossa própria experiência. Isso significa identificar esses modelos antigos, entender de onde eles vêm, desafiar aqueles erros de pensamento que todo mundo tem e, o mais importante, começar a escrever narrativas internas que sejam mais saudáveis, mais adaptativas. Então, essa jornada de entender a mente não é só um exercício intelectual, sabe? É o caminho para a gente finalmente assumir o controle do nosso próprio simulador interno. E isso nos traz de volta ao começo, mas de um jeito muito mais profundo. A verdadeira pílula vermelha não é sobre escapar de uma simulação externa, é sobre ter a coragem de olhar para dentro, para os mecanismos da nossa própria mente e aprender a pilotar essa máquina incrível.
O que nos deixa com uma reflexão final. A pergunta mais importante não é se o mundo é real ou não. A pergunta é: que tipo de realidade, que tipo de Matrix cada um de nós está construindo para si mesmo todos os dias? Toda essa análise foi inspirada no trabalho do Dr. Adilson Reichert, que é um especialista em integrar essas teorias poderosas na prática clínica. E para quem sente o chamado para aplicar esse conhecimento e começar essa jornada de transformação, a Neuropsi Online é o espaço onde a mudança acontece. É um lugar especializado para quem quer ativamente reescrever a própria narrativa.